O nosso estudo de hoje está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Emmanuel comenta na lição 165 do livro Fonte Viva: não duvides. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante, hoje ou amanhã, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Vamos lá, a gente vai encontrar aquele binômio: dúvida, insegurança, fé, confiança. E a gente pergunta assim inicialmente, né? Quem é que costuma triunfar na vida? Aquela pessoa que deixa a dúvida tomar conta ou aquela pessoa que arrisca? A gente sabe que o medo tem a sua utilidade. O medo nos prepara, né, dentro das leis de conservação que vem sendo desenvolvidas secularmente, para os desafios que a gente vai encontrar. Então ele é nosso amigo, para mostrar para a gente que a gente não está diante de uma situação qualquer. Agora, quando a gente chega no campo da confiança, da fé, a gente fala, peraí, né? A gente começa a ter mais certeza do que a gente pode fazer e do que a gente não pode, do que a gente deve e o que a gente não deve fazer também. Então é interessante que quando a gente vai estudar a fé, por exemplo, a gente vai ver que a caridade ela só tem força de verdade quando ela tem a ajuda da fé. Porque quando não tem a fé junto, a caridade é uma coisa que acontece esporadicamente. A pessoa vai ali, faz uma coisa ali e acha que está tudo bem. Agora, quando a gente tem fé mesmo, de que esse é o caminho correto, de que esse é um mundo que a gente vive que tem muito sofrimento, né? A gente tem fé na imortalidade da alma, sabe? Ó, eu morrer, eu não vou morrer, o máximo que vai acontecer vai ser esse corpo aqui, né? Ele perder a validade. E quando eu começo a ter essa fé que eu tenho um Deus que nos ama incondicionalmente, e que nós somos filhos dele, ele está o tempo todo trabalhando para o nosso progresso, as coisas começam a se modificar e você começa a realizar coisas que normalmente aquele que fica titubeando com medo de fazer as coisas, ele não faz nunca. É interessante que eu, trabalhando no mundo da música, eu tenho amigos que não são, vamos botar assim, músicos virtuosos, mas que eles começam a fazer aquelas composições dele, aquelas músicas dele, e eles vão para o estúdio, eles gravam em casa, mesmo que não tenha muita qualidade, eles colocam o trabalho para frente e deixam uma obra deles ali, na verdade, musical pronta, para todo mundo ter acesso. Enquanto eu vejo um monte de gente com muita virtuose, com muita técnica e que não grava nada e que acaba nunca arriscando fazer um trabalho a mais mesmo. Conheço pessoas também que simplesmente por medo, né, falta de confiança, por dúvida, nem chegaram a fazer provas de concurso público. Falam, acho que eu não vou passar. Falam, não, mas peraí, mas nem tentaram. Enquanto que aquela pessoa que vem com confiança mesmo, né, faz a primeira, vou fazer a primeira só para teste. Fez a primeira, aí logo em seguida pegou o gabarito, viu onde errou, onde pegou os pontos do programa, começou a estudar de novo. A pessoa fez 2, 3 provas. E baseada nos erros que ela teve nas 3 provas, ela depois conseguiu aprovação
sem estudar, às vezes, a 10ª parte do que o outro estava estudando e na dúvida e acabou não fazendo nada. Então é interessante que a gente está querendo dizer que é o seguinte, que a vida é daqueles que arriscam fazer as coisas. Não adianta, vitória só tem aquele que joga. É claro que a gente, nessa vida, procura fazer o seguinte, já que eu vou jogar, eu quero jogar preparado. Então, se eu vou entrar num concurso público, eu vou procurar estudar o máximo que eu puder para ter uma bagagem que me dê segurança, para quando eu chegar lá, eu falar, não, peraí, isso aqui eu já acerto, isso aqui eu erro. É tão interessante, eu tenho um amigo que, por exemplo, ele estava enjoado do emprego dele, ele foi procurar um outro emprego. Aí quando chegou no outro emprego, quando ele foi fazer a entrevista, por coincidência, a menina só fez perguntas para ele de coisas que ele já tinha vivido antes, no emprego anterior. Então quando perguntou, falou, eu já passei por isso, quando passei por isso, foi isso e isso que eu fiz. Não foi nada teórico, não leu esse livro nenhum, as pessoas só pegaram dados práticos. E ele acabou sendo empregado, e sendo empregado, ele tinha colocado como proposta salarial o dobro do que ele ganhava. Por quê? Porque ele tomou a iniciativa, ele arriscou. Então eu costumo dizer para alguns amigos, né? Primeira coisa, o bom é não ficar desempregado, esteja empregado. Depois, não está satisfeito com o teu emprego, seja por conta do salário, seja por conta da natureza das atividades, a gente empregado agora começa a correr atrás de outras coisas. Começa a arriscar mesmo, né? Não deixar a dúvida tomar conta. Então ele vem falar para a gente aqui, ó, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Olha o que está acontecendo aqui, a gente está vivendo um momento ainda que, nesse momento que eu estou falando com vocês, tem muitos amigos ainda doentes. Gente, primeira coisa que eu vejo, né? O medo do vírus todo mundo tem, né? Mas, junto com o medo do vírus, eu vejo que tem um monte de profissional de saúde se cuidando, e eles já deixaram as dicas todas pra gente. É lavar as mãos com água e sabão, é usar máscara, né? E não tirar, não abrir exceção, abrir aquela exceção rápida assim, não, é usar máscara e ficar com máscara mesmo. Até a hora que chegar, tirar toda a roupa para entrar no chuveiro, para tomar banho, é usar o álcool, é esterilizar o máximo que você puder. Mas, diante disso, eu vou falar assim, se eu tiver que pegar essa doença mesmo, eu vou pegar a qualquer momento. Então eu não vou deixar de socorrer, de ajudar os meus amigos que estão mais próximos, sobre esse medo todo, não vou deixar isso acontecer. Aliás, é até desumano quando isso acontece com a gente, né? E a gente vê até que essas pessoas que se propõem a fazer esse trabalho de ajuda, eles acabam obtendo também uma ajuda que muitos acham que é sobrenatural, não é coisa nenhuma, na verdade está sendo fruto da fé que ele está tendo, da esperança que ele está tendo. Ele fala que ó, quem duvida de si mesmo perturba o auxílio divino em si mesmo. Né? Se eu não tenho fé, não tenho confiança, eu não deixo, né, a divindade estar ajudando a gente, esses espíritos amigos estarem ajudando a gente. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Isso é muito sério, gente. É muito sério porque o livre-arbítrio das pessoas é respeitado em um nível que a gente nem imagina. Então, se você quer ser aquela pessoa fechada, quer ser aquela pessoa que deixa as influências negativas chegarem até você, você vai ser respeitado. E Deus vai permitir que você esgote todas as formas de sofrimento possível até você chegar à conclusão que, na verdade, o caminho que você deveria ter procurado desde o início era o caminho na direção dele, era o caminho do Evangelho. Então vamos começar a partir de agora a ter fé na gente. Ele até fala aqui pra gente, né? A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor de progresso material. Tudo bem, mas no campo íntimo, né? Ele é dissolvente das nossas melhores energias. No campo externo tem coisa que às vezes eu vou arriscar, não, peraí, vale a pena eu fazer o estudo técnico mesmo, peraí, eu só posso vir até aqui, deixa eu me preparar mais para poder conhecer melhor, isso vale. Agora no campo íntimo, a gente tem que botar na cabeça que a gente pode realizar aquilo que a gente quiser realizar. No campo da música, então, já que é um campo que eu gosto, que eu domino, porque me dediquei durante essas décadas à música, às vezes a pessoa vem com uma música muito técnica, muito difícil, eu falo, vamos tocar essa música? Vamos, a gente vai levar pelo menos uns 3 a 6 meses para que ela saia toda. Saiu a primeira, a segunda já não vai levar de 3 a 6 meses. Já vai levar menos tempo. Saiu, você já descobriu como é que é esse tipo de música, tem que ser assim, né? Tem que ter um treinamento, tem que ensaiar o tempo todo, tem que estar pegando a parte técnica, as convenções, daqui a pouco ela sai toda e é assim mesmo. Se é isso que você quer fazer, vai conseguir fazer, vai depender da vontade de cada um. Agora, ficar na dúvida o tempo todo, a avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.